Ok, pessoal, então novamente aqui a gente está com a nossa continuação da última aula. Então eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento dos formulários. Então vamos lá. Primeiro a gente vai criar aqui o nosso arquivo. Então o nosso sistema vai ficar naquela pasta que a gente já havia criado, dentro do C MyRP, beleza? Utilizando novamente a compatibilidade 2002-2003 e o nome vai ser MyERP. Clica no botão OK e clica aqui agora no botão criar. Perfeito. Então acabamos de criar aqui a nossa tabela. Vou fechar e fazer aquelas configurações de praxe. Arquivo, opções, banco de dados atual, exibir guias de documentos, você desmarca, janelas sobrepostas, marca e clica em OK. Beleza. Ele diz, você tem que fechar e abrir de novo. Não precisa. Arquivo, compactar e reparar. Show de bola. Então já temos aqui o nossa aplicação já gerada. A próxima etapa, que eu já havia mostrado também na aula passada, mas vou fazer agora em um passo inteiro, vai ser a importação, aliás, a vinculação das tabelas. Então vamos aqui. Dados externos. Eu vou importar ou vincular, no caso agora eu vou vincular dados do Access. Vou localizar aqui o nome da pasta. Então vai ser aquela nossa pasta C MyRP. Eu tenho uma pasta chamada BD e já tenho um banco de dados, BD Loja. Clico em abrir e escolho a opção vincular. Por quê? Porque aí eu vou vincular a tabela. Ou seja, essa tabela ela não vai ficar fixa dentro da minha aplicação, ela vai ficar externa. Clico em OK. E agora eu posso escolher quais são as tabelas que vão ser vinculadas. Como eu já tinha essa base já pronta, então eu não vou utilizar todas as tabelas, tá? Posso marcar aqui e selecionar tudo e vou desmarcar somente as tabelas que eu não quero. Então essas aqui eu não vou precisar delas. Deixa eu só conferir. Função, tipo... Beleza. Se houver necessidade de retirar ou vincular mais alguém, a gente faz durante o processo, ok? Clica no botão OK e as tabelas vão estar sendo vinculadas nesse momento, beleza? Algumas dessas tabelas aqui já tem dados, porque são dados de teste, então eu já tenho algumas aqui com dados, ok? Status, ativo e inativo, tipo aqui está vazio, mas com certeza já tem alguém para encaixar ele. Aqui eu tenho clientes, um bocado de nome fictício. Configuração, empregado, empresa, tabela grupo, tabela produto. Ok, beleza. Então isso aqui já está feito. Então a nossa próxima etapa agora é começar a construir os formulários, beleza? Como eu havia dito, eu deixei essa etapa para vocês, mas vou mostrar o desenvolvimento aqui vou mostrar a execução do primeiro formulário, e com base nesse primeiro formulário a gente vai vocês vão fazer os próximos, ok? Bom, vou aqui para o criar formulário no módulo de design. Eu posso aumentar aqui eu não preciso neste momento não. Se eu clicar duas vezes aqui nesta área, eu vou chamar a folha de propriedades.
E aqui tem um detalhe que eu tenho que explicar para vocês. Eu vou exibir esse modelo que eu estou fazendo agora em um projetor. E esse projetor tem uma deficiência na resolução. Portanto, as telas que eu vou fazer aqui são telas pequenas. Então eu vou determinar um tamanho para elas. Mas quando vocês estiverem fazendo de vocês, nas suas máquinas de desenvolvimento, não precisam restringir ao tamanho, tá? Também é claro que vocês não podem colocar o tamanho máximo, porque de repente a máquina do seu cliente vai ter uma tela menor. Tudo bem? Bom, sendo assim, eu vou determinar aqui o tamanho, tá? Clicando aqui, ó, na seleção do formulário, eu vou determinar aqui a largura. A largura do meu formulário vai ter 19 centímetros. E a altura, eu clico aqui em detalhe, e a altura total vai ter 10,5, certo? Beleza. Sendo assim, eu vou clicar aqui com o botão direito, cabeçalho o rodapé do formulário. O formulário agora deu uma crescida em função desse tamanho, mas eu tenho que deixar ele o mais próximo possível daquele tamanho. Então eu tenho 9 aqui. 9 mais 2 aqui eu tenho 11, ó. Aqui eu já passei um pouco. Mas aí aqui depois eu vou ajustando. Eu não posso ter essa tela exageradamente muito grande não. Pronto. Aqui espaço suficiente para poder desenvolver. Tudo bem? Beleza. Esse nosso formulário aqui, ele é um formulário que vai ser o formulário de clientes, onde eu vou fazer o cadastro de clientes. Ok? Esse nosso sistema vai ser um sistema de venda de balcão. Normalmente a venda de balcão ela tem apenas um único cliente, que é o cliente balcão. Mas em algumas situações você pode ter o cliente fidelidade, que é aquele cliente em que você em que a loja solicita você o cartão da loja ou através do CPF para fazer aquele processo de fidelização de cliente, aquela questão de pontuação, né? Então, nesse ponto você pode, é interessante você ter uma tela de cadastro do cliente. É o que a gente vai fazer agora, certo? Beleza. Esse nosso formulário, assim, o formato do formulário a gente vai acertar ele por último. Vamos primeiro ajustar o conteúdo, né, ou seja, os campos, e posteriormente a gente vai fazer o ajuste da tabela, do formulário. Beleza. Como esse formulário aqui não está vinculado, ou seja, não tem nada, né, se eu colocar ele no modo de visualização, veja que ele está vazio, beleza? Está vazio. Mas aí o que é que vai acontecer? Para que eu tenha os dados dentro dela, eu tenho que vincular. Então eu vou ter que pegar esse formulário, eu vou vir aqui na folha de propriedades, dados, fonte de registro. Nessa fonte de registro, nós podemos vincular este formulário a uma tabela ou consulta, tá? Como a gente já viu consulta, então eu vou fazer através de uma consulta. E é uma consulta que a gente chama de consulta embutida, tá? Clica aqui nesses 3 botões, vai aparecer essa tela, mostrar tabelas, e você vai escolher qual é a tabela que você quer. No caso, cliente. Clica em adicionar, fechou. E aqui eu tenho todos os campos referentes à minha tabela, beleza? Bom, para puxar todos os campos, e eu posso até fazer um ajuste posterior, é interessante que eu tenha todos os campos aqui na minha grade QBE. Então eu clico aqui no primeiro campo, mantenho a tecla Shift pressionada e clico no último. E posteriormente arrasto aqui para a grade. Sendo assim, eu tenho todos. Para fazer o teste e saber se está tudo ok, eu posso clicar aqui, ó. E aqui eu verifico que existe 15 registros com os nomes. Ok? Volta aqui no modo de estrutura. Pode ser feito também via botão direito. Então, módulo de exibição, folha de dados. Certo? E eu posso retornar
Aqui. Beleza, já que está feito, eu posso clicar no botão fechar. Se eu quiser, por exemplo, salvar essa consulta aqui como se fosse um objeto externo, uma consulta externa, eu posso clicar aqui, salvar como. Não é o caso no momento. Então, clico em fechar. Ele diz que houve alterações na instrução SQL e ele pergunta se eu quero atualizar. Sim. Percebam que o cursor ainda está piscando aqui no modo de edição. Então, o que é que eu faço? Clico fora, né? Setinha para baixo, eu clico em qualquer um desses campos e ele atualiza. A partir desse momento, esse formulário já pertence, ele já consegue puxar as informações vindas da tabela cliente. Como é que eu faço? Adicionar campos existentes. E aqui eu tenho todos os meus campos, beleza? Pronto. E a partir daqui é que eu vou começar a desenhar no meu formulário. Ok. Eu sei que o código do cliente vai ser o código automático, ou seja, eu não vou controlar esse código, ele vai ser gerado automaticamente. Então esse campo aqui vai ser um campo que eu não vou precisar mexer. Ele vai ficar aqui, tá? Eu já vou logo definindo qual vai ser o formato desses campos aqui, ok? Então ele vai ficar da seguinte forma: vou selecionar todos, formato, venho aqui, ó, design de formulário, formato. Eu vou alterar aqui a fonte para essa fonte que ela é bonita, fica visualmente legível na tela, ok? Trebuchet. Vou deixar o tamanho 11, só para poder facilitar o tamanho em relação à minha tela. Se a gente achar que está pequeno, a gente aumenta. Perfeito. Esse campo eu vou fazer o seguinte: eu vou selecionar os dois e vou definir o contorno da forma como transparente, ou seja, não quero contorno neles. Contudo, vou definir o campo onde vai receber os dados, né? Vou defini-lo como uma cor de fundo, tá? Vou colocar uma cor, um verdezinho, ó, tá? Ou então, eu já vou até definir, vou botar uma espécie de um meu rosa, tá? Um pêssego, apenas para dar uma distorção. Vocês vão entender por quê. Aqui vai ser o campo, vai ser o label, né? Onde vai estar escrito aqui o nome que vai ser exibido para o usuário. Então a gente faz o seguinte: eu posso até digitar diretamente aqui. Você clica dentro, ou você pode vir o seguinte: design, folha de propriedades, não tinha selecionado ninguém. Aqui, ó, legenda, ok? E aqui vai ser simplesmente código, tá? Perfeito. Só que aqui ele está numa cor escura, né? Ela é uma cor clara. Eu vou alterar essa cor. Cor da fonte. Eu venho para cá, ó, cor da fonte. Eu posso fazer isso pela folha de propriedades? Também. Então, na folha de propriedades, eu tenho aqui, ó, nome da fonte, eu tenho tamanho, alinhamento, espessura, e eu tenho cor do primeiro plano, tá? Cor do primeiro plano. Clico aqui nos 3 pontinhos, e aqui eu posso fazer a escolha, tá? Eu vou criar uma cor personalizada, e vou aqui criar em mais cores. E aqui eu vou fazer a utilização, ó, das cores do tipo RGB. Então vou fazer uma composição da seguinte forma: 140 vermelho, verde 2 e azul 20. 140, 2, 20. E eu criei agora uma cor personalizada. Não é nem tanto vermelho, né, um vinho ou um vermelho bastante escuro, quanto claro. É uma cor personalizada.
ok. E ele acabou de criar. Perfeito. E aqui a gente faz só um pequeno ajuste. Ok? Beleza. Sendo assim, o formato de todos os outros vão ser iguais. Com pequenas diferenças, mas aí é mais fácil fazer os ajustes. Então vamos voltar lá para a lista de campos. Adicionar campos. O próximo que eu vou querer colocar aqui vai ser a data de cadastro. Opa, agora eu já tenho aqui um segundo campo e eu quero que ele fique idêntico ao primeiro. E aí, como é que eu faço? Simples. Seleciono aqui o primeiro, formato, e vamos usar aqui o famoso pincel. Ferramenta bastante útil e conhecida de todo mundo que já utiliza o pacote Office, né? Então, clico nele, clico no objeto e eu já tenho aqui o meu segundo objeto já determinado. Perfeito? Ok. Outra coisa que eu quero que vocês já marquem logo aí, verifiquem, é o seguinte. Aqui no Ferramentas de Design Formulário, na aba Organizar, eu tenho aqui no meu caso, eu tenho essa região chamada Dimensionamento e Classificação. E eu tenho aqui Tamanho e Espaço. Clica nela. Vê para mim se eu tenho essa opção chamada Ajustar a grade marcada. Se um de vocês tiver marcada, você clica sobre ela para desmarcar, tá? O que é que ela vai fazer? O que é que ela vai ser interessante para nós? Ela vai ser interessante pelo seguinte: quando você seleciona um objeto, tá, um controle, você pode fazer a movimentação dele via setinhas, via direcionais do teclado. Veja aqui, ó, esquerda, direita, superior. Então eu consigo dessa forma uma precisão na hora de fazer o alinhamento dos meus objetos. Tudo bem? Ok. Esse aqui eu vou fazer da mesma forma. Esse label eu mostrei através da folha de propriedades. Esse eu já vou fazer a alteração diretamente aqui. Então aqui eu vou chamar de data de cadastro. Ficou maior aqui? Sem problema, você pode ajustar o tamanho utilizando o teclado. Como? Se você segurar Shift, você pode redimensionar, ó. Ok? E aqui eu faço apenas um pequeno ajuste. Beleza, eu já tenho aqui essa distância, tá? E eu posso até fazer um pequeno ajuste. Quero que vocês observem com cuidado que eu fiz aqui uma junção, ó. Não tem espaço entre o label e o campo. Perfeito. Que é o nosso próximo. Aqui a gente já tem que começar a pensar um layout eficiente para o nosso formulário. Então esse layout eficiente vai ser da seguinte forma. Depois de... na hora que eu for acessar, a primeira coisa que eu tenho que determinar se esse meu cliente ele é pessoa física ou jurídica, que é a partir daí que eu vou definir que campos vão ser exibidos ou não. Então, para fazer isso, eu vou criar aqui uma combo box, certo? Onde eu vou definir física ou jurídica, ok? Então vamos lá. Abra essa área. Deixe esse usar assistente de controle marcado e você escolha aqui, ó. Aqui. Esse aqui é a caixa, ele chama de caixa de combinação. Clica nele. Eu vou desenhar ele aqui e depois a gente encaixa lá. Perfeito. Assistente de caixa de combinação. Eu tenho duas opções. Ele pergunta se eu quero pegar os dados a partir de uma tabela consulta ou digitar os valores que eu preciso. No caso, vai ser a segunda opção. Clique em avançar. Número de colunas, 2 colunas. E aqui eu vou definir os valores. Então a primeira coluna vai ser código 1, onde eu digo que é a pessoa física.
A segunda coluna vai ser código 2, onde eu digo que ela vai ser jurídica. Então vou ter dois tipos de pessoas, física e jurídica. Avança. Ele quer saber qual das duas colunas eu vou precisar guardar a informação. Coluna 1. Avança. E ele quer saber onde é que eu vou armazenar esse resultado. Pois bem, esse resultado já está definido aqui na nossa tabela. Aqui, ó, CLI tipo. Beleza? Avança. Aqui ele pergunta qual o nome do rótulo. Eu posso concluir porque eu vou ter que fazer vários ajustes nele, né? E aí, como é que eu faço para ele ficar igual ao meu código, à minha data de cadastro? Da mesma forma, clica nele, formato, pincel e beleza, já temos aqui o nosso formato. Aqui eu vou ter que fazer um pequeno ajuste de espaço, né? Claro que no final ainda vou ter que mexer mais ainda, mas eu já vou logo ajustando mais ou menos aqui. E vamos lá. Design, folha de propriedades. Esse label aqui de combinação, eu vou chamar de tipo de pessoa. Que na verdade vai ser o nosso primeiro campo a ser alterado. Beleza. Esse cara aqui, ó, que ele chama de combinação 2, vamos ter que alterar algumas coisas nele. Primeiro a gente vai alterar o nome, tá? O nome dele vai ser chamado de CBO tipo. CBO tipo. Fonte do controle é o CLI tipo. Perfeito. Que é justamente onde ele vai armazenar essa informação. Mas qual informação ele vai armazenar? Ele vai armazenar uma informação do tipo inteiro. Vamos só conferir lá na tabela. Cliente. Vamos aqui no modo de estrutura. E como estamos com tabelas vinculadas, ele sempre vai nos mostrar essa mensagem. Ou seja, dizendo que nós não podemos alterar nada. É apenas para visualização. Então, ó, tipo, ele é número. Do tamanho do campo, inteiro longo. Perfeito. Então é o que a gente vai armazenar. Se for 1, pessoa física. Se for 2, pessoa jurídica. Perfeito. Voltamos para cá. E sendo assim, a gente vai começar a compor agora como vai ficar essas informações. Eu vou adicionar aqui o razão social. Vou fazer aqui já essa primeira formatação. E vou colocar da seguinte posição. Como é que eu faço aqui? Ó? Se eu afastar, se eu clicar sobre o objeto, ele move os dois, né? O campo test box e ele move também o label. Como é que eu faço para fazer essa separação? Você tem que clicar aqui, ó, nessa alça de controle aqui, ok? Então é isso que eu vou fazer agora. Vou colocar essa alça de controle aqui em cima e vou fazer o ajuste, ó. Perfeito. Qual o tamanho? Eu vou colocar ele aqui, ó. Vou utilizar o tamanho total. Beleza. Segundo, vai ser o nome. Aí eu já clico nele, pincel e muito bem, ó, e vou fazer o mesmo ajuste. Aí você deve estar se perguntando, ah, mas ele não copia a posição do label? É verdade. Nessa versão do 2010, não. Nas versões anteriores, sim. Ele copiava o formato. Nome. Beleza. Agora eu vou construir aqui o endereço, tá? O endereço, ele vai ficar da seguinte forma.
O endereço vai ser o seguinte: eu vou ter um campo aqui chamado logradouro, que já existe, ó, que é esse log. Vou jogar ele para cá. Esse log já existe uma informação dentro dele, só que eu preciso convertê-lo para caixa de combinação. Então, vou mostrar para vocês como é que faz. Caixa de combinação. Clico nele com o botão direito, escolhe alterar para, e ele tem duas opções possíveis: ou ele altera para caixa de texto, ou ele altera para caixa de combinação. Então é o que a gente vai escolher. Perfeito. E vamos colocar também agora o formato, né? Clica aqui no pincel. Isso. Bom, a gente vai ter dois labels agora. A gente pode escolher um dos dois para ser eliminado, tá? Vou fazer o seguinte. Vou manter aqui o rótulo desse meu campo aqui. E esse rótulo do endereço eu posso deletar. Vocês vão entender como vai ficar aqui. Como esse logradouro ele é pequeno, né? Vai aparecer aqui rua, avenida, né? Rodovia, praça, sei lá o que. Basta eu fazer esse ajuste. E esse vem para cá. Perfeito? Muito bem. Ok. Vou trazer ele até aqui mais ou menos, porque aqui eu vou colocar o bairro, tá? Beleza. Vocês estão vendo que eu não mudei ainda os labels, né? Mas eu vou já alterar. Como é uma mudança rápida, eu vou primeiro montar todo o layout e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Ok, vou mostrar aqui o bairro, como é que vai ser. Então, caixa de combinação, eu desenho. Novamente aquelas duas perguntas. Como eu quero pegar o bairro de uma tabela, então sempre vai ser a primeira opção. Avança, escolhe a tabela, bairro. Aqui eu só tenho dois campos. Envio os dois. Ele pergunta se eu quero ordenar, pode ser. Avança. Aqui ele está me mostrando o código e está mostrando o nome do bairro. Ok, avança. E novamente aquela pergunta: já que eu tenho dois campos, ele sempre vai perguntar: qual dos dois campos você quer guardar? Bairro ID. Onde você quer guardar? Campo bairro. Avança e concluir. E aqui eu vou novamente copiar o formato. Perfeito. Faço aqui aquele ajuste. Vou ajustando aqui devagar. Ok. Bom, vamos ver como é que isso aqui realmente ficou, tá? Então, para a gente ver como é que ele ficou, eu vou colocar aqui no modo Design e Exibição. Muito bem, ó. Então, aqui eu já tenho, ó, pessoa física e jurídica, rua, bairro, né, conforme a gente tinha feito. E aqui nós temos, ó, beleza? Ok. Só temos um problema. Agora a gente vai ajustar aqui as combos, né? Pessoa física e jurídica, não. Vai ser exibido somente pessoa física e jurídica. Esse aqui a gente não tem que alterar, porque ele já estava pronto. Mas esse aqui do bairro, a gente tem que fazer umas modificações para ser exibido somente o nome do bairro, tá? Ok. Então vamos voltar lá para o modo de estrutura. E vamos fazer esses ajustes, certo? Então, primeiro aqui no tipo de pessoa. A gente volta aqui para a folha de propriedades. Tipo de pessoa vai ser da seguinte forma. Vamos clicar aqui na folha de propriedades todas. Vamos ver o seguinte. Número de colunas, 2.
Então está aqui o tamanho das duas colunas. Só que é o seguinte, eu não quero mostrar as informações da primeira coluna, eu só quero ver as informações da segunda coluna. Então, a primeira coluna eu quero que venha com o tamanho 0. Significa, neste momento, que ela está oculta. Ponto e vírgula. E eu tenho que definir o tamanho da segunda. O tamanho da segunda não é muito grande. Então, imagina aqui que 5 seja suficiente. Largura da lista, 5. Isso vai funcionar. Para essa combinação do bairro, vai ser bem parecido. Só que eu preciso alterar o nome, tá? Então o nome aqui vai ser CBO bairro. Beleza. Da mesma forma, eu tenho duas colunas. A primeira eu não quero enxergar. A segunda, o nome é grande, então eu vou colocar aqui um tamanho 10. É claro que eu estou colocando esses tamanhos aleatórios, tá? E a gente vai fazer os testes. Se a gente achar que ficou grande, diminui. Se achar que ficou pequeno, aumenta. Tudo bem? Tudo bem, perfeito. Vamos ver como é que ficou. Show de bola. Ó, ficou exageradamente aqui um pouco grande, então dá para a gente reduzir um pouco. E aqui também, ó, ficou um pouco grande, então a gente reduz um pouco. Perfeito. Mas eu creio que vocês conseguiram entender aqui o ensejo. Eu vou diminuir aqui para 3. 3. E esse aqui eu vou diminuir para 8. 8 é a largura da lista. E vamos ver como foi que ficou. Ó, já melhorou. Aqui também. Tá? Vou deixar assim. Muito bem. Então, desse ponto em diante, eu vou fazer uma pausa, vou finalizar a montagem e retorno com tudo pronto. Ok, retornando. Então, aqui está o formulário, praticamente finalizado. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, para ver como é que ele está. Observem também que, para economizar espaço, né, que foi que eu fiz aqui? Eu utilizei uma tabulação, né? Ó, uma página, controle de página, onde eu posso colocar mais de um tipo, né? Falta algumas coisas aqui a ajustar, mas aqui já está ok. Observem também que faltou aqui o CEP, né? Eu havia esquecido do CEP. Fiz a inserção do CEP. Ajustei aqui também já o bairro. Falta ajustar aqui a cidade, né? Para que apareça aqui. Isso a gente vai fazer agora. E esse campo aqui vai ser interessante pelo seguinte fato. Quando eu definir pessoa física ou pessoa jurídica, vai acontecer o seguinte. Quando eu definir pessoa física, eu quero que ele simplesmente mostre para mim CPF e identidade. Quando for pessoa jurídica, eu quero que ele mostre CNPJ. Ok? Então, isso é o que a gente vai fazer. Eu vou só finalizar aqui essas observações. Então, vamos lá. Tentar finalizar aqui esse formato, para o vídeo não ficar muito grande, ok? Então, vamos lá. Vou fazer aqui o ajuste aqui agora dos labels, né? Eu já sei o que eu vou fazer aqui com esse label aqui. Vou remover esse label daqui, tirar ele daqui. Vou subir esses campos. Provavelmente eu vou ganhar muito espaço aqui. E vou trazer esse campo razão social aqui para dentro. Show de bola! E vamos fazer aqui o formato. Para ganhar espaço. Mas aqui tem espaço suficiente.
OK. Beleza, isso aqui ficou legal, porque eu vou economizar espaço aqui no tamanho do meu formulário. Muito bem, essa é a vantagem de utilizar esse controle de guia, né, tabs, justamente por conta disso. Eu posso com certeza armazenar muito mais campos dentro de uma mesma área, tá? Então vamos lá, agora é mais rápido, porque simplesmente eu vou apenas organizar todo mundo, nomear quem precisa ser nomeado, né? Então aqui vai virar nome, isso aqui tudo vai virar endereço, esse cara vira CEP, aqui no CEP já é interessante a gente colocar, por exemplo, a máscara de entrada. Nove nove ponto 123-123. Ok. Aqui é o bairro, né? Bairro. Aqui é cidade. Cidade, falta a gente fazer aquele ajuste, né? Então a gente faz o ajuste aqui, rapidez. CBO Estado. Ok. Realmente eu tenho 3 campos, mas o primeiro eu não quero ver. O segundo é o tamanho da cidade, vou deixar um tamanho 8. E o terceiro é o estado, vou deixar um tamanho 1. Então o tamanho total aqui vai ser 8. Imagina que der certo. Ok. CBO, pronto. Esse aqui vai se chamar estado. E aqui vai a UF, tá? O F a gente vai trocar aqui o nome do campo para TXT UF. E o TXT UF vai ser da seguinte forma. Primeiro a gente vai salvar aqui o nosso formulário. E esse formulário vai ser chamado de FRM cliente. Perfeito. Aqui, ó, fonte de controle. Eu vou criar aqui uma expressão. Onde eu vou pegar aqui a combinação com o estado. Coluna final, coluna end. Essa versão aqui ela mudou um pouco, mas é fácil a gente colocar aqui. Eu pego aqui CBO estado e aqui, ó, fonte de controle, eu faço isso aqui. CBO estado ponto column e coloco o nome da posição. É 0, 1, 2. Beleza. Pronto. Aqui, clique razão social, né? Que é rápido. E o resto aqui já está todo mundo aqui nomeado, né? Telefone, e-mail. Muito bem. Dessa forma, então está faltando somente eu colocar aqui os botões. Então esse primeiro botão aqui vai ser o botão novo. Eu vou colocar depois as imagens para ficar bonitinho. Esse aqui vai ser o botão salvar.
e esse aqui vai ser o botão fechar. Ok? Pronto. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho como é que faz para a gente fazer a inserção das imagens, né? Então, imagem, veio aqui para o campo propriedade de imagem, vou localizar aqui, ó, procurar, e localizo onde é que está as minhas imagens. No caso, eu já tenho uma pasta aqui com várias, e eu vou só localizar a que é a mais adequada, certo? Acho que aqui. Isso. Então vamos ver aqui, eu quero uma que é novo. Então já tenho aqui. Ok, perfeito, ó. Agora eu vou procurar o botão salvar. Tá? Esses botões aqui eu estou fazendo de BMP, certo? Eu pego os ícones gratuito aí na internet mesmo e faço os botões. Salvar. Vejo que ele já cai todo mundo aqui na mesma posição. E o botão fechar. Perfeito? Aí a gente vai fazer aqui somente posterior, na continuação dessa aula, somente a codificação. Ok? Botão fechar. Ah, mas eu tenho um botão fechar melhor aqui. Eu tenho o botão sair. Botão fechar. Aqui. Perfeito. Ok. Então, só para a gente finalizar aqui, eu vou formatar essa área. Vou colocar aqui aquela cor que a gente tinha definido, né? 140, 2, 20. Ou foi 6? Pronto. Beleza. Aí aqui, ó, eu já tenho uma imagem pra gente colocar aqui. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho essa imagem já pronta. Aqui. Exato. Ok. Ó, perfeito. Muito bem. Aí, para finalizar, vamos botar aqui um label, né? Onde vai entrar escrito cadastro de clientes, que é o que vai ficar visível aqui para o usuário. Então eu vou lá, coloco aquela fontezinha Trebuchet, que ela fica muito bonita na tela. Aumenta aqui um pouco, 20, tá bom. E ela vai ficar bonita aqui na cor branca. Já que o fundo aqui é bem escuro, vai ter um destaque muito legal. Ok? E com isso a gente conseguiu até reduzir aqui um pouco o tamanho do nosso formulário. Perfeito? Beleza, vamos ver como é que ele ficou. Vamos fazer aqui os ajustes do formulário. Legenda, para a legenda, né? Ou seja, a legenda do formulário, que é a tabela, é a barra de títulos, você simplesmente coloca espaço 3 vezes. Perfeito. E aqui a gente vai alterar aqui algumas opções. Autocentralizar sim, autorredimensionar não, ajustar a tela sim, estilo da borda diálogo, seletores de registro não, navegação por enquanto sim, linhas divisórias não, barras de rolagem nenhuma. Pronto.
em princípio é isso aqui. Então eu quero só ver se o tamanho aqui está adequado. Vou salvar. E o nosso formulário está perfeito. Inclusive, dá até para a gente ajustar aqui e ganhar um pouco mais de espaço. Beleza? Vamos só ajustar aqui. Esse botão ficou bem desalinhado, né? Mais ou menos aqui. Ou seja, vamos pegar aqui superior. A gente marca aqui, ó. Superior. Perfeito. Fica todo mundo aqui alinhado. Show de bola. Aqui. Ah, aqui não apareceu. Vamos só fazer esse ajuste. Como estado. Ok, muito bem. Então, ó, essa text box vai receber o nome aqui de txt UF. Se eu der um Shift F2, ó, a gente tem um zoom. Combo cidade, eu alterei aqui o nome aqui da nossa combo, virou combo cidade, ponto column 2 porque é a terceira coluna, ok? Isso fica aqui, ó, fonte do controle. E aqui ficou CBO cidade, ok? Beleza, sendo assim, nosso formulário aqui já está montado. Fortaleza, ó, CE. Beleza. O que vai ficar faltando para a gente resolver é só essa questão aqui dos ocultos e etc. Tudo bem? Mas isso aqui vai ficar para a próxima aula. Até mais.